Queridos amigos e amigas, alegria de estarmos mais uma vez aqui reunidos por meio das redes sociais da nossa Sociedade Espírita Paulo de Tarso, a fim de estudarmos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. O tema da nossa palestra é a reforma íntima para o mundo de regeneração. Possamos todos nós aproveitarmos esse momento para uma reflexão, para uma análise, para o nosso aprimoramento intelectual e principalmente para o nosso fortalecimento moral. Há cerca de 5 bilhões de anos atrás, surge a estrela central do nosso sistema solar, que conhecemos como Sol. Neste período, espíritos crísticos se reúnem para a formação deste sistema solar. Toda a matéria que iria dar origem tanto ao Sol como a todos os planetas do sistema solar, toda essa matéria se originou de uma supernova, uma poeira cósmica com rochas incandescentes se encontravam na região que hoje nós compreendemos como o sistema solar. O Sol já estava ali então formado há 5 bilhões de anos. E esses espíritos crísticos, representantes diretos de Deus, planejavam ali o desenvolvimento dos planetas. Governador e co-criador do planeta Terra, ali estava Jesus, traçando todo o desenvolvimento desse planeta, o seu surgimento, todos os fenômenos que seriam necessários, tanto para a formação desse planeta, como para a possibilidade da vida orgânica neste nosso mundo. Vida essa que seria necessária para que, através de um processo filogenético, viesse desencadear no surgimento do homem aqui no nosso planeta, para que então pudessem se efetuar as reencarnações e as desencarnações tão necessárias, fundamentais para a nossa evolução. Passaram-se 500 milhões de anos, e aí então há 4,5 bilhões de anos atrás, através de uma nebulosa terrestre, que era uma poeira cósmica de rochas incandescentes, sob a força e sobre a organização mental de Jesus, essa nebulosa começa a se organizar, a se adensar, a se aglutinar, para que o nosso planeta então começasse a se configurar como uma esfera. E foi assim progredindo, evoluindo a formação do nosso planeta, que se fez através da direção do nosso Mestre Jesus e dos espíritos angelicais por ele comandados. Para nós termos uma ideia da dimensão dessa inteligência do Cristo, a formação da Lua se fez a partir da colisão de um planeta que era chamado de Theia, e que estava na mesma órbita do nosso planeta terrestre. Ele tinha o tamanho de Marte, aproximadamente o tamanho de Marte. E aí então, sob a indução dos espíritos dirigidos por Jesus, estes espíritos, não diretamente Jesus, para nós termos uma ideia da grandeza de Jesus, esses espíritos que eram inferiores a eles, espíritos angelicais, fizeram com que esse planeta Theia saísse de sua órbita, em cálculo extremamente exato, para que ele colidisse com o planeta Terra que estava em formação. É como se esse planeta batesse no planeta Terra, tirando uma casquinha do planeta Terra. Essa colisão extremamente forte fez com que parte desse planeta Theia se fundisse ao planeta Terra. Outra parte fosse lançada ao espaço
e a outra parte de fragmentos viesse a se organizar, a ser lançada no espaço próximo da Terra, né, e se adensasse durante 1000 anos para que se formasse a Lua. Isso eu venho compartilhar com vocês esses conhecimentos que a doutrina espírita nos traz e que estão descritos no livro A Caminho da Luz e que também são compreendidos através da cosmologia. Trago isso para que nós compreendamos um pouco da grandeza do nosso Mestre Jesus, tão pouco conhecido na humanidade terrestre. Sabemos que os espíritos mais evoluídos, os espíritos angelicais, no nível mais alto de evolução dessa escala angelical, esses espíritos são chamados de Cristos. Cada planeta do sistema solar teve o seu Cristo. E se reuniam eles para planejarem o avanço, o progresso do nosso sistema solar. Na Terra, deveria haver a formação da vida orgânica, as condições para a formação dessa vida orgânica. E Jesus fez isso com o auxílio de outros espíritos angelicais, para que isso tudo pudesse progredir até o ponto, então, que pudessem ocorrer reencarnações de espíritos aqui no nosso planeta. Sabemos que o nosso planeta, ele não se destina às primeiras reencarnações. Até podem ter ocorrido durante o período, de evolução do nosso planeta. Nos primeiros hominídeos era possível ocorrer as primeiras reencarnações. Mas temos mundos que foram desenvolvidos no universo para estas primeiras reencarnações. São os mundos chamados mundos primitivos. O nosso mundo é um mundo de provas e expiações. Para a reencarnação de espíritos que já passaram na evolução por esses mundos primitivos e passaram por uma transição planetária para que depois então viessem reencarnar aqui no nosso mundo. É o nosso caso. Todos nós aqui que reencarnamos neste mundo passamos por provas e expiações, porque somos todos nós devedores da lei divina. Transgredimos a lei divina durante as nossas existências reencarnatórias, pois que a vida é só uma, que a vida é espiritual, mas as nossas vivências são várias. Transitamos na dimensão espiritual e na dimensão material. E nessa dimensão material, de um mundo de provas e expiações, as dificuldades são muitas. Vamos desenvolvendo a nossa intelectualidade, a fim de que possamos compreender a diferença entre o bem e o mal. Exercitamos o nosso livre-arbítrio. Daí, então, dentro da nossa liberdade de consciência e de pensar, para que cada vez mais possamos nos aproximar de Deus, por meio dos nossos atos, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Passo a passo, a humanidade prosseguiu desde a ignorância de duplo sentido até alcançar a sua maioridade espiritual, que foi proclamada pela sabedoria da Grécia e pelas organizações romanas. Nesse período em que já haviam civilizações mais avançadas, mais intelectualizadas, adquirimos nós lá a maioridade espiritual, conforme o Espírito Emmanuel descreve na obra A Caminho da Luz, que foi psicografada pelo nosso querido Chico Xavier. Pois que nesse momento pródromo de um despertar espiritual para a humanidade, já contávamos com os ensinamentos dos exilados de Capela, identificados no povo de Israel, e que, por meio dos profetas enviados, alicerçaram a rocha sob a qual se ergueria a boa nova do Cristo divindade. Estes exilados de Capela, deste mundo,
foram exilados de lá para o nosso mundo. Capela era um mundo que era de provas e expiações e que também atravessava um período tal qual nós, neste momento de transição planetária. O mundo deles iria se transformar em um mundo, iria se converter, melhor dizendo, em um mundo de regeneração. Só que eles não tinham adquirido a evolução moral necessária para permanecerem nesse mundo, agora mais moralizado. E foram então eles exilados de Capela e reencarnaram no nosso mundo, sob a orientação do nosso Mestre Jesus, que os acolheu no nosso planeta. Dentre esses exilados de Capela, tivemos ali os hebreus, a origem dos hebreus. As raças evoluíram, ou as etnias, como queiramos definir. E os hebreus, então, tinham a visão monoteísta. Era um povo já evoluído, neste sentido, na concepção de um Deus único, e dentro da sua civilização que foi criada, dentro dessa cultura hebraica, edificou-se ali as bases para que Jesus pudesse depois vir até nós em uma missão de redenção, de iluminação das nossas almas. É desse ponto agora, então, que vamos prosseguir, analisando então esse aspecto religioso do Cristo, que é co-criador do nosso mundo. No livro A Caminho da Luz, nós vemos como que Emmanuel repete bastante o termo misericordioso, quando se refere às ações de Jesus em nosso mundo, todas as suas atitudes, todo o seu planejamento se faz alicerçado, consolidado no sentimento de misericórdia, para que todo o nosso progresso e toda a nossa vivência neste mundo pudesse se dar da maneira mais atenuada, mais amena, apesar de que vemos a nossa realidade, às vezes, de uma maneira um pouco distorcida, principalmente no momento em que vivemos catástrofes, calamidades, como a pandemia. Alguns de nós ainda pensam que Deus é impiedoso, que não há misericórdia, pois que, pelo contrário, Deus é todo misericórdia e Jesus, como seu representante direto, organizou, construiu o nosso planeta e fez as diretrizes para o prosseguimento, para o avanço de nosso planeta, contemplando as melhores condições para a nossa evolução. Como vimos, junto de outros espíritos crísticos, outros cristos, Jesus planejava e sempre planejou o progresso do nosso planeta, porque isso se faz dentro da lei de colaboração. E aí então foi chegado um momento em que Jesus deveria vir até a Terra para exemplificar para nós o que seria o amor na plenitude. Planejou ele então a sua vinda junto com os demais cristos. E veio ele então ao nosso planeta. Fez-se assim a vinda do Messias conforme o planejamento desse concílio interplanetário de nosso sistema solar. Desce dos divinos altiplanos espirituais o Messias para que ele próprio fosse a mensagem encarnada e viva da Boa Nova, pois que Jesus em si mesmo era a Boa Nova, o seu exemplo era a Boa Nova, as suas palavras eram a Boa Nova. Ele em si era o Verbo e ele era o livro, que ficou para sempre na nossa memória, nos nossos corações, para que nós pudéssemos reproduzir aquilo que ele nos ensinou. Foram 3 anos de messiânico serviço juntos que aguardavam e necessitavam desse médico das almas. Nos foi apresentado um novo Deus de amor, de misericórdia, de bondade,
que sempre perdoa, com essas virtudes infindáveis que nunca se terminam, pois que Deus ama a todos, ama o criminoso e ama ao anjo da mesma maneira, sem nenhuma distinção. Exemplo esse que Jesus nos deu, amando a todos sem distinção, recomendando que nós amássemos os nossos inimigos, pois que ali, na presença de um inimigo, estamos nós na presença também de Jesus, que quer nos corrigir, nos quer ensinar algo através desse, que tenta nos ferir, que tenta nos agredir, mas que faz isso por permissão de Deus, porque assim é bom para nós, para que possamos corrigir os nossos equívocos, redirecionar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E Jesus ficou ali durante aqueles 3 anos intensivos. Tudo que ele dizia era ensinamento, tudo que ele falava era esclarecimento, era consolo, era amor. Todas as suas palavras, as suas atitudes. E ficavam ali os discípulos ouvindo aquilo, gravando, tentando compreender os ensinamentos do Cristo, algo totalmente diferente do que lhes tinha sido apresentado até o momento, aquele conflito de consciência, porque às vezes, tal qual os discípulos, tentamos nós fazer a justiça, como Pedro, que cortou a orelha do soldado, achando que estava ali defendendo Cristo, e Jesus disse: não, quem fere com a espada será ferido. Então Jesus demonstrou que não vencemos o mal com o mal, porque o mal com o mal já somente gera mais conflito. Jesus ensinou ali que o mal somente pode ser combatido com o bem. Somente o amor vence todas as dores, todas as tristezas e todas as maldades. Tudo isso fazia se operar no íntimo dos discípulos o sentimento, a necessidade da reforma íntima, que nada mais é do que a renovação desses sentimentos. Por vezes temos uma energia mal direcionada, uma agressividade, que é uma potência que poderia ser direcionada para o bem, como uma força propulsora para a cocriação, para a divulgação dos ensinamentos do Cristo, para o nosso aprimoramento intelectual e moral. E junto dos discípulos, por diversas vezes, enquanto fisicamente junto deles, o Mestre anunciava que seria imolado como o Cordeiro de Deus. E como o eterno bálsamo, anunciava que enviaria o seu Consolador para que nós nunca mais nos sentíssemos órfãos. Interessante que Jesus anunciava por diversas vezes isso. E eles não atentavam muito a esta colocação de Jesus, porque viam nele o representante de Deus, reconheciam que ele era o Filho do homem e não imaginavam que ele poderia ser crucificado, ter aquela morte entre 2 bandidos. Mas Jesus anunciava, ele dizia: partirei, mas enviarei o Consolador. Seria o Consolador a representar sua presença inconteste e infindável entre nós. Esse Consolador seria a presença de Jesus junto de nós para sempre. E Jesus, então, a fim de completar suas lições de amor, permitiu ser crucificado, eternizando-se como um modelo e como um guia para toda a humanidade. Nós até hoje estudamos os ensinamentos de Jesus e vamos estudar para sempre os ensinamentos dele, porque os ensinamentos de Jesus são ensinamentos de Cristo, e Cristo é o representante direto de Deus.
Em todos os mundos de todo o universo existem Cristos. E aqueles ensinamentos que Jesus nos passou são válidos para todos os mundos habitados por espíritos reencarnados e desencarnados de todo o universo. São ensinamentos preciosos. E seguido a este inesquecível fato que falamos, passaram-se quase 2 séculos de dolorosas provas e expiações que tinham por objetivo desfibrilar os nossos corações que eram endurecidos. Quase 2000 anos tiveram que se passar para que esse Consolador viesse até nós. Era necessário que o nosso coração estivesse mais aberto a esses ensinamentos, porque o Consolador iria recordar tudo o que Jesus ensinou e iria trazer aquilo que ele não poderia dizer naquela época, porque não seria compreendido. Então, pouco a pouco, a humanidade teve a oportunidade de sorver da verdadeira água da vida oferecida pelo misericordioso Jesus, descegando os olhos espirituais para o mais alto. Cada vez nós, mais conscientes de nossas faltas e equívocos e sobre o acolhimento de inspirações para o bem, nós temos operado pela nossa reforma íntima. Cada vez mais, nós que somos espíritas em especial, sabemos que o nosso propósito é o de sermos hoje melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. Corrigindo então esses nossos pensamentos, esses nossos sentimentos, tomando novas atitudes, novos posicionamentos, representando o nosso Mestre onde quer que estejamos. Porque Jesus disse que os seus discípulos seriam reconhecidos por muitos se amarem. E esse é o nosso papel, a nossa reencarnação. De cada um de nós, dentro de nossa singeleza, de nossa simplicidade, cada um de nós, imitarmos Jesus, pois foi para isso que ele veio até nós, para dar o exemplo. Nós temos ali, então, o modelo e o guia. Nós temos o caminho para o nosso progresso, para a conquista da nossa felicidade. Neste período todo que nós estamos colocando aqui, tá, também o nosso planeta foi evoluindo. Tá? E vai evoluindo deste mundo que é uma penitenciária escola para um mundo de regeneração, que é o nosso objetivo, é a nossa meta. Todos nós desejamos ter o merecimento para reencarnarmos neste mundo novo, que será um mundo de regeneração aqui na Terra. Independentemente da boa vontade dos homens, cumpriu-se a marcha do progresso e orquestrou-se na dimensão espiritual o envio do Consolador prometido. Isso ocorreu há cerca de 100 anos antes do advento do Espiritismo e foi o marco inicial da transição planetária, para que em 1857 o codificador Allan Kardec pudesse apresentar a doutrina dos espíritos ao mundo, que era o Consolador prometido junto a nós. Uma pleiade de espíritos representantes diretos do Cristo assinarem coletivamente como espírito de verdade. Essa transição planetária visava, e ainda visa, que ainda se opera, para a mudança dessa nossa categoria de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Na atualidade, já adentramos nos preâmbulos desse mundo de regeneração. Tá? Para que a gente possa entender isso, vou fazer uma analogia. Tá? Imaginemos a transição, que é sinônimo de mudança ou passagem de um dia para o outro. Nós temos ali no relógio marcado 23 horas e 59 minutos. Ainda é o mesmo dia, pois o relógio avança e marca ali 0 horas e 1 minuto.
já se iniciou um novo dia, só que nós ainda estamos vivendo na escuridão, estamos experimentando as trevas, o frio da noite, os perigos da noite. Ainda é noite, ainda é escuro, e várias horas vão se suceder, até que então os primeiros raios de sol venham nos trazer o alvorecer de um novo dia. Ou seja, nós estamos neste período agora, adentramos no período de regeneração, nos pródromos deste período, bem no princípio, mas nós ainda vivemos na escuridão do dia que foi anterior, do período anterior, que é o período este do mundo de provas e expiações. Assim, então, é a transição planetária. Já adentramos em um novo período, mas muitas dores, muitas dificuldades, muitas provações se apresentarão de forma que, conforme o Espírito Joana de Ângeles e o Espírito Emmanuel discorrem, poderemos nos considerar neste alvorecer de um mundo de regeneração por volta do ano 2056, 2057, o que fecha mais ou menos um período de 300 anos, de 1757, 100 anos antes do advento do Espiritismo, da apresentação do Espiritismo, até 2057. Então nós ainda temos muitos dias tormentosos para passarmos pela frente. E aí se faz necessária a reforma íntima. Ela é fundamental, a reforma íntima, que tenhamos foco direto na nossa reforma íntima, para que possamos todos nós sermos merecedores de adentrarmos neste mundo de regeneração. Compreendamos que esses 300 anos são uma estimativa aproximada do período de transição para um novo mundo. Neste período, as turbulências serão imensas. A grande maioria dos espíritos reencarnados e dos espíritos desencarnados que habitam no nosso planeta, assim como espíritos das colônias espirituais e do umbral, serão exilados para um mundo de provas e expiações muito rudimentar. Por meio de diversos estudos que fazemos das Escrituras Sagradas, Cartas de Paulo, Apocalipse de João Evangelista e obras complementares, podemos afirmar que cerca de 2/3 destes espíritos, reencarnados e desencarnados, serão exilados para o mundo de provas e expiações, ficando somente 1/3 no mundo de regeneração. Imaginemos então uma média, tá? De cada 9 pessoas, 6 são exiladas para o mundo de provas e expiações. E 3 somente permanecem aqui nesse planeta, reencarnados ou desencarnados, ficarão aqui já nesse nosso planeta, na categoria então de mundo de regeneração. Vale ressaltar que o mundo de regeneração ainda não será um mundo feliz ou ditoso, tá? Pois se trata de um mundo na categoria de mundo intermediário. Entretanto, a diferença entre o mundo de provas e expiações dos exilados da Terra e o novo mundo de regeneração é enorme. Nesse mundo haverá somente o politeísmo como pensamento religioso, a poligamia será comum, a humanidade terá somente domesticados os animais, para a gente ter uma ideia do nível de evolução que eles vão ter nesse mundo de provas e expiações. Eles ainda caçarão, tá, com arcos e flechas, fazendo uma comparação com o nosso planeta, na evolução do nosso mundo. Povos lutarão constantemente entre si, se matando e se escravizando, sem leis contrárias a isso.
será como o período da barbárie que nós vivemos aqui no nosso mundo. Assassinatos, estupros, saques serão realizados assim como se fossem de direito. Lembremos, por exemplo, dos godos e dos vikings, como eles viviam, qual era a mentalidade que eles tinham, esses bárbaros, que eles dominavam outros povos através da violência e do terror, se orgulhando disso. Nesse mundo, a miséria, a fome, a morte, a doença ocorrerão em larga escala, porque a ciência ainda não terá avançado para solucionar esses problemas, nem as ciências biológicas da medicina, nem as ciências sociais, políticas, será um período de barbárie. Por outro lado, aqueles que por conta da reforma íntima merecerem herdar a terra, esses experimentarão um mundo onde o bem terá o predomínio sobre o mal. Já é diferente, porque no mundo de provas e expiações, o mal predomina o bem. Já no mundo de regeneração, o bem predomina o mal. E esse mundo de regeneração evoluindo, por cerca de até 5.000 anos, irá um dia passar por uma transição onde se tornará então um mundo superior, onde será então categorizado como um mundo feliz ou um mundo ditoso. Aí sim, aí todos aí estarão praticando a essência dos ensinamentos de Jesus. Aí é uma outra história, aí é um outro debate, talvez uma outra palestra. Mas vamos nos fixar na questão dos mundos de prova e expiação e dos mundos de regeneração. A diferença é enorme. Quem reencarnar nesse mundo de regeneração viverá com espíritos superiores reencarnados, uns que já habitaram no nosso mundo, na Terra, como figuras moralmente e intelectualmente ilustres de nossa história, né? E irá conviver com outros espíritos advindos da estrela de Alcíone, com superioridade moral e intelectual jamais vista aqui na Terra. Vai ser um avanço para a humanidade enorme, porque esses espíritos superiores irão alavancar o nosso progresso em todas as áreas. Será um mundo maravilhoso comparado ao mundo do nosso tempo atual. Desde a década de 70, do ano de 1970, a década de 70 do século passado, já reencarnam esses espíritos de Alcíone aqui no nosso planeta. Só que em pequena escala. Mas a partir do ano 2012, quando o nosso sistema solar adentrou completamente no cinturão de fótons de Alcíone, iniciou-se a reencarnação de milhões desses espíritos advindo dessa estrela de terceira grandeza. Ela é localizada, para nós termos uma ideia, a 400 anos-luz da Terra, a distância. 400 anos-luz da Terra. O nosso Sol fica à distância de 0,00001 ano-luz da Terra. Só para a gente ter uma ideia de como é tão longe essa estrela Alcíone. E de lá vêm esses espíritos extremamente superiores a tudo que a gente já viu aqui na Terra, né? Sem compararmos, é claro, com Jesus. Mas também aconteceu que desde a década de 70 começam a reencarnar espíritos que estavam aprisionados há muitas décadas e até séculos no umbral. Espíritos extremamente perversos, violentos. E Jesus assim permitiu porque já era possível para nós convivermos com estes espíritos, para que o bem viesse então envolver o mal através das boas ações, da tolerância, do perdão e das leis justas. E é claro que muitos não se converteram aos ensinamentos do Cristo
exemplificados por nós, todos nós, nas nossas boas tentativas, nas nossas boas ações. E esse convívio se faz necessário. Por vezes ficamos indignados, revoltados com comportamentos que vemos na mídia, né, de pessoas da sociedade, de políticos, esquecendo-nos que nós temos o compromisso firmado com Jesus de não escandalizarmos e de tratarmos com respeito e amor aqueles, inclusive, que nos prejudicam, aqueles que nos são contrários e assim entendidos como inimigos. Jesus nos apresentou o caminho a trilhar e não existem atalhos ou rotas alternativas. O caminho é só um, que é o caminho do amor, da compreensão, da paz. E nós que desejamos adentrar nesse mundo de regeneração, merecermos isso, nós temos que nos fixarmos na reforma íntima, foco na reforma íntima. E o primeiro passo para a reforma íntima que nós devemos ter é desenvolvermos o autoconhecimento, refletirmos a respeito de nós mesmos. Que sentimentos que nós cultivamos? Que pensamentos que nós cultivamos? Que atitudes que nós tomamos? E não basta simplesmente esse autoconhecimento, é importante fazer a comparação. O que eu estou sendo representa o que Jesus deseja e espera de mim? Essa análise íntima, por isso do nome reforma íntima, se faz necessária em todos os momentos. E Jesus nos pede muito pouco se nós formos analisar, se nós formos pensar bem. Pois que ele diz dentro das bem-aventuranças que bem-aventurados os brandos porque herdarão a terra. Ou seja, pacifiquemos os nossos corações, irradiando paz, harmonia, reconciliação, onde quer que estejamos. Em meio às notícias tristes de todas as ordens, políticas, econômicas, sociais, inclusive dentro das catástrofes, dos flagelos que afligem a Terra, sejamos nós os mensageiros da paz, do otimismo, da fé, da coragem. Em tempos de flagelos, destruidores e de catástrofes de todas as ordens, nos cabe relembrar que Deus envia essas situações difíceis e dolorosas para acelerar o nosso progresso moral. E aí devemos nos perguntar, será que eu estou realmente aproveitando tudo isso? Todas essas dificuldades? Da maneira mais pura, mais integral, a fim de usufruir dos benefícios desse momento? Porque a desgraça real não está nos fatos em si, conforme nós vemos no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. A catástrofe, a desgraça real, melhor dizendo, ela está nas consequências, ou seja, a pandemia hoje em si não é a desgraça real, ela nos vem como um meio para o progresso. Desgraça real é não evoluirmos moralmente, não nos tornarmos melhores diante de todas essas dificuldades, de todas essas dores. E aí nos perguntamos assim, será que eu tenho evoluído moralmente com tudo isso? O quanto tenho me tornado mais benevolente? Tenho feito bem a todos, sem distinção, incluindo os meus inimigos? Tenho sido mais indulgente frente aos escândalos que se avolumam dia a dia? Ou sou eu agente da propagação desses escândalos? Tenho perdoado com mais pureza em meu coração, reconhecendo que eu necessito de muita misericórdia dos demais e de Deus? A minha salvação depende somente de mim. Preciso fixar o foco em minha reforma íntima, foco na reforma íntima. Estudemos e principalmente pratiquemos cada vez mais os ensinamentos do nosso Mestre. Amar a mim mesmo em exercício de fraternidade, visto que fora da caridade não há salvação.
Essa máxima do Cristo faz relembrar uma psicografia do Chico Xavier, que foi ditada por diversos espíritos no livro O Espírito de Verdade. Trecho então dessa psicografia: se desejas seguir para Deus, pensa que entre Deus e tu o próximo é a ponte. O Criador atende a criatura através das criaturas. Por isso mesmo é sempre necessário viver e servir. Então olha que maravilhosa essa psicografia, essa mensagem. Se eu quero me aproximar de Deus, quero me conectar a Deus, eu devo entender que a ponte é o próximo. Mas para que eu possa ver o próximo, é necessário que eu me encha de misericórdia pelo próximo. Como nós vemos ali na parábola do bom samaritano. Quem é o próximo? O próximo é aquele ao qual eu me encho de misericórdia, porque senão estarei ali como um cego, sem enxergar ninguém próximo de mim. E também, nessa psicografia, nós vemos ali que esses espíritos, diversos espíritos, colocam que Deus socorre a criatura através da criatura. Que olhemos para cima pedindo auxílio a Deus para que sejamos nós o seu instrumento nesse mundo de provas e expiações. Sejamos nós o bálsamo, o alento, o conforto, a segurança, a paz, o consolo dos que sofrem e que ainda não conhecem Jesus como nós conhecemos. Se eu assim fizer, nada mais me faltará, porque eu busquei o reino e a sua justiça antes da satisfação das minhas necessidades. Então foco na reforma íntima, pois os tempos mais uma vez são chegados e com o Cristo nós venceremos. Muita paz, muita fé, muita coragem e muito amor a todos.